Inteligentes ou não, as cidades precisam se alimentar. Cazé, seja bem-vindo. Vamos lá. Cazé Oliveira, da Asbrace, está aqui seu microfone, falando sobre o futuro do alimento. Boa tarde, humanos. Peço desculpas, aí houve um imprevisto. As cidades do futuro, né, prevêem esses imprevistos, mas consegui chegar correndo bastante, estou aqui. E realmente, após a palestra do Mano aí, é complicado, porque eu vou falar algumas coisas aqui e está bem relacionado. Vamos lá, voltando aqui. Eu costumo colocar uma imagem de impacto sempre no começo das minhas apresentações. Essa imagem aconteceu ontem, mas ela está acontecendo hoje e com certeza vai acontecer no amanhã. Isso aí é uma luta pela sobrevivência e uma luta pela alimentação que a gente chama de Ecópolis. Então, eu sou o professor Cazé Oliveira, da Sociedade Internacional de Educação Líbano-Brasileira, biólogo, bacharel e licenciado, e Bugs Cook. É uma nova profissão aí. É muito antiga, mas ela agora está sendo revisitada. E eu sou fundador da Asbrace, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Insetos. Sim, existe uma associação para a criação de insetos, basicamente para alimentação. E para alimentação humana e animal, e as duas estão muito interligadas, porque quando a gente alimenta um bovino, um suíno, uma ave ou um peixe, né, posteriormente você vai alimentar um humano. E o tema, embora a gente está tentando achar alguma coisa como o sushi dos insetos, a gente está tentando chegar nesse ponto porque o tema é antropoentomofagia. Antropo, né, de humanos, ento, de insetos e fagem, né, de comer. Então, quando a gente fala, você trabalha com o quê? Antropoentomofagia. Como que eu vou fazer aí na Paulista um restaurante antropoentomofágico? É muito complicado. Então, a gente tem usado o termo bugs food, insetos comestíveis. Então, o futuro do alimento, insetos comestíveis. Essas tecnologias também, elas dão umas puladinhas. Então, vamos lá. Como que será a comida do amanhã? Certamente vocês já ouviram falar de comida em impressora em 3D, logo no início aí mostrou um pedacinho aí, uma pequena amostra aí, mas para nós, eu estou na gastronomia há um bom tempo também, além de biólogo, a impressora 3D ela vai facilitar para fazer uma pizza, nas grandes cadeias de alimento, para você ter em casa, legal, imprimir um brinquedinho feito de alimento ali, e uma série de coisas. E ela já está presente no mercado. Qualquer um que quiser comprar uma impressora 3D hoje, já tem grandes empresas vendendo isso aí. E depois também tem a carne artificial. A carne artificial, eu vou dar um toque aqui, acho que todo mundo deve... Espera aí, voltou lá. Tecnologias. Bom, a carne artificial, você pega ali, né, uma parte do tecido de qualquer animal, no caso aqui um bovino, e você extrai isso e faz através, né, de células numa placa de Petri, e você acaba fazendo uma carne, ela vai, né, são células específicas para você fazer. É uma coisa bem futurística também, está acontecendo a nível de laboratório, eu não conheço nada, né, não é muito meu assunto também, mas isso já está acontecendo. Eu vou colocar para vocês um filminho,
do que eu considero, mas pode também, claro, isso aí todos nós podemos construir juntos, a cidade do futuro. Eu acho que a cidade do futuro vai ser Ecópolis, gente. Eu sinto em dizer para vocês. Por quê? Quando a gente está aqui numa ilha de excelência, como Paulista, você pega um Alphaville, e aquela foto que você mostrou, eu achei até que era o Morumbi ali, algum apartamento que eu conheço ali, que o cara está com a piscina ali e pulou o muro, tem ali uma comunidade gigante ali. Eu ando muito de bicicleta pela cidade inteira. Então, se você está aqui na Paulista é uma coisa, se você, todo o esgoto daqui desce até o Rio Pinheiros, chegando lá é outra coisa, o Rio Pinheiros no extremo é uma coisa, lá na Billings, Guarapiranga, é outra Ecópolis, é outra vida, um rio morto. Eu vou ver se no próximo, aqui, se ele já entra direto no vídeo, tá, gente? Só vamos lá. Eu vou ter que clicar aqui. Mas pensem em questões como superpopulação. E quando a gente fala superpopulação, às vezes há um certo briga entre pesquisadores, entre cientistas, porque, não, mas no planeta Terra tem lugar pra caramba. Se pegasse todo mundo do planeta e tentasse concentrar só num lugar, só um estado do Brasil, só um lugar nos Estados Unidos, caberia todo mundo. Mas o grande problema é que as suas populações não querem ficar onde a gente quer ou onde os governantes querem, eles querem ficar na cidade. Então, aí sim é superpopulação, porque aí você tem que tratar temas como esgoto, né? Para onde vai o nosso esgoto? Quantos por cento... Ah, tá bom. Ah, aqui embaixo? Não. A setinha mesmo. Ah, tá. Então, quantos por cento de esgoto é tratado? Eu fui para fazer num congresso em Manaus. Manaus trata 0% esgoto. Aí eu conversei com o secretário do Meio Ambiente, ele falou, não, o rio é gigante, o rio se encarrega de fazer a... Gente, é verdade isso. De fazer de acabar com os nutrientes. Bom, então, água potável, alimento, né? Pense isso nas suas cidades em 2050. Pense isso hoje, né? Aonde você vive, imagine isso em 2050. Então, o futuro vai ser... Será que o futuro vai ser igual a Ecópolis? Vamos lá. Ecópolis, cidade faminta. Ecópolis, população 18 milhões e aumentando. Os especialistas dizem que é assim que 75% de nós estarão vivendo em 2050. Os moradores urbanos queimam muito mais recursos que seus primos do campo. A escalada do consumo implica numa enorme pegada de carbono que, segundo a maioria dos cientistas, vai acelerar o aquecimento global. As cidades em 2050 serão sujas e poluídas, lugares não muito agradáveis. Em termos de impacto sobre o planeta, vão consumir tantos recursos, água, comida, por exemplo, que precisaremos de 2 ou 3 vezes os recursos da Terra só para alimentar essas cidades. Esse problema pode piorar nas megacidades desordenadas do futuro. A próxima tecnologia se concentra numa crise global iminente. É o recurso mais precioso do mundo e está literalmente secando. Em todo o globo surgem conflitos pela água. A água já é fonte de conflito no Oriente Médio, no oeste dos Estados Unidos. Há uma série de locais onde as cidades, estados e regiões disputam quem tem acesso à água. À medida que o mundo ficar mais superlotado, esse tipo de conflito com certeza vai se multiplicar. Em meados do século, vários especialistas previram que os conflitos pela água poderiam extrapolar fronteiras e gerar guerras. Qual seria a causa dessa escassez? As megacidades do futuro e o maior consumo da água. Como as cidades se tornam maiores, os lençóis freáticos se esgotam e as cidades precisam captar água mais longe. Isso implica em mais energia e mais desequilíbrio, gerando uma escassez de água que vai degradar a qualidade de vida dessas áreas urbanas. Então, o que nós queremos dizer com isso? A água está muito relacionada à produção de alimentos. Em 2011, a população da Terra atingiu cerca de 7 bilhões de habitantes. Foi até comemorado aí pela Organização das Nações Unidas.
E essa previsão ela é entre 9 e 11 bilhões em 2050, se continuar nos ritmos atuais de fertilidade. E isso está se confirmando, né? E em 2013, 2 anos depois, a FAO lançou um alerta. A segurança alimentar mundial está ameaçada. Ou seja, nós chegamos num ponto crítico que não há alimentação para todas as pessoas do planeta. Aí, como que a gente pode fazer para ajudar nessa solução? Após o alerta da FAO em 2013, o fantasma de Malthus ele foi revisitado e bateu a porta novamente, porque muita gente criticou Malthus, porque, segundo ele, a maior demanda por alimentos leva a sobrecarga e escassez dos solos férteis, supervalorização da mão de obra, elevação dos custos de produção, inflação nos preços. E uma coisa que me chama a atenção é que ele falava já naquela época da redução de consumo pelas classes médias. E isso não está acontecendo, pelo contrário. Malthus não previu, por exemplo, o avanço tecnológico, grandes plantações, defensivos agrícolas, uma série de outras coisas, mas esse não é o momento da gente falar de Malthus. O fato... Vamos ver se eu consigo entrar, não vai dar para entrar na imagem, mas é que cerca de 30 e poucos % do solo já está degradado. A FAO, em 2017, já falou isso. E o grande desafio dos agricultores é aumentar cerca de 40% a capacidade produtiva de alimentos. Ou seja, temos 30% de solo degradado. Aonde a gente vai conseguir isso? Como a gente vai alimentar tantas pessoas? Então, após esse alerta também, eu participei de algumas pesquisas lá em 2011, 2012, com pesquisadores do mundo inteiro, e a gente começou a buscar novas alternativas alimentares. Aí nos perguntamos na época, será que se todo mundo virasse vegano, dava certo? Se todo mundo virasse, por exemplo, vegetariano, será que dava certo? Gente, infelizmente, chegamos à conclusão que não dava. Nós precisamos de alimentos, proteína, por exemplo, com rapidez, com menos espaço, com a série de... você precisa de ter um alimento completo, que tenha fibra, que tenha lipídios, que tenha vitaminas. E a gente tentava procurar isso. E naquele momento histórico... Nesse anúncio da FAO, entra em cena a redescoberta dos insetos comestíveis. E aí a própria FAO recomenda, ela faz um livreto, ele é assinado pelo Arnold van Ruys, que é um holandês, um pesquisador holandês, e ela recomenda o consumo de insetos como possível solução para ajudar a combater a fome mundial. E principalmente a ideia dele era focado nesse número aí, né, de 870 milhões de pessoas que passam fome no planeta. Pô, a gente precisa ajudar essa galera. Então, ela foi focada basicamente nesse número aí. E insetos para alimentação é um assunto novo? Não, gente. A raça humana ela está recheada na história de insetos como alimento. Por exemplo... Ali tem o Aristóteles. O Aristóteles ele lançou essa frase aí que ele fala: a verdade está no mundo à nossa volta. Então, se você olhar à sua volta, se você for pesquisar, você vai achar esse cara aqui, que está comendo um insetinho aí, ele é o João Batista. E na Bíblia, nesse Mateus 3, 4 e Marcos 1, 6 aí, tem uma passagem que fala assim: e ele, João, veio do deserto e trajava umas vestes de pele de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel. A Bíblia também tem o Levítico, que ele é um descritivo do que você pode e do que você não pode se alimentar. Então, ele fala sobre o gafanhoto também. O Torá, que é um livro sagrado judaico, na Mistivá 151 também, ela fala sobre o consumo de insetos. No Corão também tem. E tem esse cara aí também, o Monteiro Lobato, o nosso Monteiro Lobato. Eu estou com um livro dele aí, A Barca de Gleire, segundo tomo, de 1948, que a Barca de Gleire, ela é
toda a correspondência que ele enviava para um amigo dele, Rangel, aonde quer que ele estivesse, na França, Estados Unidos, e numa das passagens ele fala que estava comendo tanajuras, Içás, no Vale do Paraíba, e ele considerava a tanajura como um caviar do Vale do Paraíba e o gafanhoto como um camarão dos céus. Recentemente, a Angelina Jolie, ela é diretora, ela produziu um filme, e no set de filmagem ela preparou insetos para os filhos dela, e chamou muita atenção mundialmente também. E a Nicole Kidman fez um filminho, tem no YouTube, quem quiser procurar. Assim, eu gostaria de comentar até o videozinho. Ela comeu alguns insetos vivos. Eu acho que foi uma brincadeira dela, gente, porque a gente não come frango, peixe, nada vivo. Mas, enfim, né, ela quis fazer, foi legal também, mas não é assim que se come. Durante séculos, os humanos, como eu falei da história, comeram insetos de besouros, lagartas, louva-a-Deus, gafanhotos, cupins, libélulas, todo tipo de insetos. E essa prática eu já falei lá atrás, né? Antropoentomofagia, já expliquei também, né? Antropos, entomon e fagem. E o que os primeiros humanos comiam? Basicamente, nós temos algumas técnicas que você faz a datação do carbono para determinar tempo e os isótopos de carbono para determinar componentes. Então a gente pega, através da técnica de isótopos de carbono, porque os isótopos eles revelam não só o que comemos, mas da onde que da onde vem isso aí. Então, acabou chegando, né, que está escrito nos isótopos. Os primeiros humanos da Terra se alimentavam de insetos. Inseto, ele é um alimento essencial e ele pode ser um petisco. Então, na Grécia Antiga, era uma iguaria de luxo. E por que a gente perdeu o gosto por insetos? Por uma razão histórica. Nessa época, aí na região do Crescente Fértil, por volta de 10 mil anos aí, antes de Cristo, o homem se estabeleceu nessa região e começou a domesticar animais maiores. Então ele perdeu o gosto por insetos. E um dos fatores também, a urbanização, você deixar tudo muito limpinho, você passa também com a urbanização, atrair insetos que não são comestíveis, e isso começa a te incomodar, você mata tudo. Então qualquer coisa que vier, então acaba perdendo. E as pessoas esqueceram, né, simplesmente a história delas rica em insetos. E o inseto, ele é um alimento cultural, religioso e regional. Então, quem come, e como come, cerca de 2 bilhões de pessoas do planeta os comem, né, devido à religião, região. E aí depois, conforme perdeu essas ligações, as gerações seguintes vão deixando de comer também. Porque vocês são o que vocês aprenderam de alguém a se alimentar. Aproximadamente 2 mil insetos já são catalogados para ser transformados, né? E já são transformados em comida por cerca de 2 bilhões de pessoas ao redor do planeta. E essa região aí, que é a região dos trópicos, é a que utiliza mais, porque os insetos, o ótimo deles de sobrevivência, de acasalamento, de aumento, né, de atividade dele biológica, geralmente é quando está calor. Ele tem um ótimo, nessa região aí. Bom, como comer insetos? Cada povo come de uma maneira. Ali em cima tem vende na rua, igual aqui vende churrasquinho churrasquinho grego em qualquer esquina, churrasquinho de gato que a gente nem sabe que carne que é muito comum. Tem gente que come, tem gente que não come, mas no México vende assim, ó. Na África são gafanhotos enormes. Essa é uma pesquisadora também, é chefe de cozinha americana. Ela também utiliza, nos Estados Unidos e Europa, principalmente em forma de ingredientes. Eu vou falar para vocês, vou apresentar para vocês depois isso aí. E ali na Tailândia. E o melhor, essas pessoas, elas comem não só pela questão do gosto, porque é gostoso, garanto para vocês, mas porque são saudáveis e principalmente sustentáveis. A Suíça liberou o consumo de insetos para alimentação humana em março de 2017. Então, se a Suíça liberou, gente,
É bom. Aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo... nessa imagem aí, a porcentagem comestível dos insetos, ela é muito maior, cerca de 80%. Tem insetos que chegam a 100%. Ali tem eu falei de água e a questão de alimento que a gente dá. Os insetos, eles precisam de apenas 1,7 kg de ração para produzir 1 kg de proteína. Enquanto os outros, lá, 2,5 aves, 5 suínos e 10 bovinos. Eu preciso dar 10 quilos de ração para um bovino para ele produzir 1 quilo de proteína. E da onde vem essa ração? Vem de milho, de soja, que eu preciso desmatar, criar áreas grandes, sendo que poderia ser redirecionado também para suprir a carência humana. Água, então, nem se fala. Dá uma olhada. 8.350 litros de água para produzir carne bovina, 1.250 nas aves e 8 nos insetos. Os insetos, menos espaço para criação, menor tempo de abate, e criação mais limpa. Quem já foi numa criação de suíno, de bovinos e aves? Gente, é nojento, é fedido, é sujo e a gente come, na boa. O ser humano é assim. Vamos lá. Se os insetos fazem tudo isso pela natureza, imagine por você. Então, eles têm, como eu falei, proteínas, estão estudando lá compostos terapêuticos potenciais para a doença de Alzheimer, tem cálcio, fibras, muita proteína, tem mais proteína do que qualquer carne que vocês já ouviram falar. Ali tem um comparativo de proteínas, olha lá, o gafanhoto tem 52% de proteína, quanto mais ou menos 25% nos insetos. São fontes de lipídios, é um alimento completo. E eu garanto para vocês que vocês já comem insetos todos os dias. Através, principalmente, em forma de ingredientes em larga escala mundial. Esse corante aí, natural, carmim, o 75470 e o E120 é feito a partir de um besouro. E é natural, gente, é orgânico. Muito utilizado em alimentos, cosméticos, mel e seus produtos. E liberado pelas 3 legislações aí. O americano, a Anvisa nacional e o europeu, que é o bloco europeu todo. Na gastronomia, muito utilizado, grandes chefes aí. Esse primeiro em cima, aí, número 1 aí, eu me inspirei nele, vocês estão vendo minha anteninha aqui, é o David George Gordon, desde 84 que ele já cozinha com insetos. E agora a FAO praticamente também levantou o cara, trouxe o cara de volta. Alex Atala, tem muitos caras aí. No Brasil tem vários restaurantes aí. E precisamos também de validação científica. Não pode sair por aí comendo qualquer inseto, tem que saber. Então tem inúmeros artigos científicos que comprovam isso. Livros. Eu sou autor de um deles aqui, coautor, com mais ou menos uns 20 pesquisadores. Esse segundo aqui, que é Antropoentomofagia e Entomofagia, Insetos, a Salvação Nutricional da Humanidade. Então é muito complexo falar, será que vai ser mesmo a salvação nutricional da humanidade? Vai depender de todo mundo, vai depender dos humanos que vão estar lá na frente e falar, vou ter que comer grilo, não tem jeito, Vou fazer o quê, Mas mais ou menos isso aí. Agora, pense numa lagosta, ela é como um inseto gigante, cheio de antenas, de um monte de coisa, era considerado um alimento repulsivo e agora é um petisco, Vamos lá, vou passar esse filminho para concluir. Eu acho que é só clicar aqui, vamos ver que ele vai, que tá vamos ver. Liberta um Rion. Vamos lá, então, só para deixar claro, tem gente que fala, mas eu preciso comer grilo pra caramba. Não, 100 gramas de grilo é igual a 100 gramas de bife, e tem muito mais. É só um alerta, vai ter uma degustação, eu vou fazer uma degustação para vocês,
vou fazer de duas formas, tá? Eu gosto de fazer isso porque qualquer pessoa aqui, ela vai chegar na degustação e vai olhar o cara lá e falar, não vou comer isso aí, meu, né? Mas eu fiz um bolo. Fiz um bolo de gengibre, tá? Então, aqui tem o meu contato aqui, né? E só para falar, né? Será que a cidade do futuro vai ser uma ecópolis? Só depende de vocês. Obrigado. Tem meus contatos aí. Perguntas. Sensacional, Cazé. Sensacional. Quer abrir primeiro aqui, Edgar? Abre aí. Alguém tem uma pergunta? Que aqui tá bombando. Alguém vai comer grilo? Já joga aí o cubo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu já vi alguns estudos que falam que se você tiver uma distribuição adequada do alimento produzido hoje, você já consegue alimentar a população mundial, né, tranquilamente. E que o aumento da produtividade de alimentos no mundo ele é maior do que o aumento da população. Logo, né, então só seria uma readequação de logística. Então, tendo isso em vista, por que você ainda continua nesse argumento dos insetos se, na verdade, nosso problema é de logística e não de alimentos, por exemplo? Sim, perfeito. Perfeitíssimo. Hoje, na verdade, a produção de alimentos ela está cerca de 2% acima do crescimento populacional, tá? E, sim, hoje a gente tem alimento, inclusive, estocado para alimentar todo mundo. Aí a gente pergunta, então por que 870 milhões de pessoas passam fome? Era só melhorar tudo isso aí que você falou. Legal, mas isso não acontece e nós, como pesquisadores, não vemos a menor possibilidade disso acontecer, porque o alimento ele é controlado por grandes corporações, e não só corporações, vamos dizer, comerciais, mas governos e uma série de coisas. Então, não há, assim, a gente espera que isso aconteça, como você falou, dá para fazer isso, mas não é feito e a realidade é essa. Tá? É mais ou menos esse o panorama. Respondi? Vou fazer uma pergunta do slide aqui, Cazé. Qual o risco ambiental de produzir insetos e criar outros problemas de controles ambientais? Legal. Nenhum. Tá? O que acontece? Como eu falei, todos esses insetos, primeiro que eles são criados em ambientes como um ambiente que se cria um boi, né? Muito mais limpo, né? Brincando ainda que eu mostrei ali, mas eles são criados especificamente por uma indústria. Por isso que a própria sociedade... E não são, primeiro, insetos que causam qualquer tipo de risco à saúde pública, lembrando, né, que são insetos comestíveis, alimentícios. Então, não há esse risco por tudo que a gente já estudou. E tem várias associações no mundo inteiro já trabalhando isso. E todos esses insetos, além de não estarem em risco, eles são criados em ambientes controlados. Muito bom. Mais perguntas aí do cubo? Alguém? Tem mais outro. Aqui. Cabeça aí. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta um pouco complementar a do nosso amigo ali. Em relação à questão das smart farm, né? Há uma tendência global de que, dentro dessa linha logística, da linha de autoprodutividade, nós temos as fazendas verticais, no qual você economiza 100 vezes, até 1000 vezes mais água. São fazendas também que acabam tendo uma maneira muito eficiente de utilizar a luz e autoprodutividade. Isso que você está pregando não vem de encontro, contrapõe essa questão? Sim, como eu falei, parece que o universo conspira um pouco para que eu assistisse um pouquinho a palestra dele, porque, gente, aqui nós estamos no Google. É um baita negócio de tecnologia que eu fico impressionado. Mas, se você olhar a realidade, eu fui para Maceió, eu fui para Manaus, eu fui para o Sul, Porto Alegre, as cidades, elas estão, em vez dela estar... Tem as ilhas de excelência, eu volto a falar. O cara que falar para mim, Estados Unidos não existe nada disso. Eu falo, então vamos passear de bicicleta lá que eu vou te apresentar bastante lugar lá, que eu acho que você deve ir só no lugar de excelência e você não está vendo rio poluído, esgoto, você não está vendo nada disso. Então, o grande desafio está na mão de vocês, está na mão de nós humanos, com essas tecnologias que o que a gente vê, o que ele falou aqui, está acontecendo muita coisa.
Mas na realidade atual ainda não. São Paulo, ali falou de 18 milhões, nós temos 12, se não me engano. Vai no centro da cidade aqui, ó, desce a pé aqui, você vai ver como é horrível aquilo lá. E passa governo atrás de governo e não consegue resolver esse problema, infelizmente. Mas eu espero que seja bem diferente do que a gente está prevendo aí, né? Boa. Mais uma pergunta no cubo aqui? Última pergunta. Vamos ali. Joga lá. Mais um comedor de grilo, ó lá, vai comer. Vai comer, vai. As formigas, como espécie, elas consomem uma quantidade de calorias muito maior do que a dos humanos. Certo. É proporcional a 50 vezes, por exemplo, a nossa população. Certo. Você enxerga que não só os insetos, mas também outras espécies, digamos assim, mais simples biologicamente, porque, por exemplo, você produzir um boi, que é um animal muito mais complexo, você consome muito mais. Você vê outros caminhos, por exemplo, aproveitar fungos, talvez espécies daninhas de plantas, e uma outra questão também da extinção. Atualmente, o mundo perde muitas espécies numa velocidade muito grande. Por exemplo, imagino eu que umas 10 por dia. Quantos insetos estão sendo atacados por isso e, consequentemente, não sendo reaproveitados? Sim, sim. Bem, perfeita a sua pergunta. Como eu falei, isso é um assunto antigo, que houve um hiato no tempo, foi sendo esquecido e agora ele foi reinventado. Então, basicamente, o que eu estou falando para vocês aqui agora, quem for para os Estados Unidos, quem for para a Europa, para a Inglaterra, lá já está liberado isso, em barra de cereal, você viu aí, isso aqui é uma propaganda de uma empresa francesa, grandes atletas já estão utilizando isso. Então, cerca só de 2.000 espécies são trabalhados hoje para alimentação. Mas, para você ter uma ideia, os insetos, eles são o maior grupo de animais do planeta. Eles representam mais de 90%, né, de toda a biodiversidade do planeta. Como você falou, você poderia ir para fungos, espirulina, que tem mais de 80% de proteína e uma série de outros. Mas, no momento, para você ter uma ideia, apesar dessas 2.000 espécies, nós, no mundo inteiro, comercialmente, que você consegue, a tanajura, por exemplo, é ótima, que é uma espécie de formiga, mas você não consegue criar ela tem toda uma técnica dela, específica dela, que você não consegue. Então isso está sendo estudado, mas hoje só 10 espécies, grilo, barata, gente, não são as baratas, né, que existem por aí, as baratas domésticas, várias espécies de baratas, gafanhotos, grilos, besouros na fase jovem, uma série de coisas. Então, ainda é um assunto muito novo. Beleza? Cazé, muito obrigado, sensacional. Até daqui a pouco. Vamos comer uns grilos agora, fazer um intervalo de 20 minutos, a gente já volta. O Cazé vai preparar a degustação, mas tem coffee também tradicional, para quem é mais conservador. Fique à vontade, a gente volta em 20 minutos.